Ele pergunta se o eleitor ficou feliz de ver o dinheiro de impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o presidente Lula. Lembramos que todas as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro receberam R$1 milhão. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, publicou hoje um vídeo para criticar o desfile, além de fazer uma publicação também, um texto nas redes sociais. No vídeo, o senador fez uma série de questionamentos ao grupo de eleitores que não se declara nem de direita nem de esquerda. Em determinado momento, ele pergunta se o eleitor ficou feliz de ver o dinheiro de impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o presidente Lula. Lembramos que todas as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro receberam R$1 milhão da Embratur. Pedro nos contava isso agora. Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, um órgão federal de promoção ao turismo. O repasse é uma prática recorrente, já aconteceu em anos anteriores, mas nesse vídeo, Flávio Bolsonaro ainda cita uma ala da escola intitulada Neoconservadores em Conserva, que fez críticas a símbolos ligados ao conservadorismo. Vamos voltar com uma análise por aqui. Pedro Venceslau de volta. Pedro, a gente está falando sobre Flávio Bolsonaro mirar um público que é importantíssimo, pensando nessa desenvoltura eleitoral. Tem conservadores, evangélicos e indecisos. Essa é a fatia em que a briga esquerda e direita, Lula-Bolsonaro, vai acontecer. Já está acontecendo. Pois é, esse vídeo também me chamou a atenção pelo tom moderado, né, da crítica que ele fez, muito diferente do vídeo gravado pelo irmão dele lá dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro. Uma tentativa de apelar para a indignação daquele eleitor, o chamado nem-nem, né, nem de esquerda nem de direita, aquele eleitor que pode ser considerado indeciso. Muito difícil porque o Flávio Bolsonaro e o presidente Lula, eles alimentam a polarização, ou seja, alimentam a rejeição de um e de outro para conseguirem ambos irem para o segundo turno. O eleitor que é bolsonarista, ele jamais vai votar no Lula e vice-versa, obviamente. Mas esse eleitor que fica no meio do caminho, que poderia ser eventualmente o eleitor do Ratinho, ele pode ficar indignado com esse sinal de patrimonialismo que seria o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Então ele fez esse apelo numa tentativa que deve ser a primeira de muitas, de dialogar com esse eleitorado, provocando o antipetismo e se apresentando como Flávio moderado, tentando construir uma personalidade própria, diferente da do pai. Porque a rejeição do Jair Bolsonaro, do pai, é muito grande, é muito alta. Então já aconteceu uma transferência, essa etapa já foi cumprida. Então ele já recebeu quase 90% dos votos do pai. Agora o trabalho é para reduzir a rejeição, para conseguir então passar para o segundo turno e eventualmente unir todo o antipetismo em torno da sua candidatura. E esse vídeo então se encaixa dentro desse novo perfil, desse figurino. E é muito interessante a gente fazer essa análise com esse desfile da Acadêmicos de Niterói, porque muitos políticos, conversei com alguns hoje, me disseram o seguinte: olha, esse não é um desfile, é claro que é um desfile que pode gerar preocupação, né? Principalmente com a Corte Eleitoral, as questões envolvendo aí questões do TSE, mas não é necessariamente um desfile que eles entendem que possa fazer diferença no voto depositado na urna dos indecisos, ainda que provoque, né, toda essa polêmica e esse debate que a gente está acompanhando e que está acontecendo, inclusive, nas redes sociais. O PT, inclusive, está fazendo um monitoramento das redes para entender o impacto político. A avaliação agora é de que não é exatamente um desfile que vai convencer esse eleitorado indeciso, mas abre caminho, Pedro Venceslau, para que, de alguma forma, uma estratégia seja feita pela oposição e pelo bolsonarismo. Como é que a gente vai se aproximar do indeciso? Agora o debate é sobre o carnaval, mas no mês que vem pode ser outro debate. Mas esse trabalho ele precisa ser feito e logo, né? Tem alguns integrantes do PL que afirmam o seguinte, que o Flávio Bolsonaro precisa se colocar como esse candidato popular, fazer esses acenos aos indecisos nesse tom mais moderado, ao mesmo tempo visitar e fazer viagens, né, pelo país. Então a gente está vendo uma estratégia de campanha sendo colocada de forma mais efetiva. Mas tem um aspecto que eu acho que vale a pena a gente observar, fazer essa reflexão. No que esse desfile dialoga com o aniversário de 46 anos do PT, que aconteceu em Salvador? Eu estava lá.
há uma preocupação latente do presidente Lula, que ficou nítida naquele discurso que ele fez, em mobilizar a militância do Partido dos Trabalhadores, mobilizar o eleitor e energizar a base. Sim. Porque depois de 3 mandatos do presidente Lula, 2 mandatos da Dilma Rousseff, houve uma espécie de institucionalização ou burocratização da militância do PT, que era muito forte, muito ativa. Os movimentos sociais também, de certa forma, perderam força, perderam capacidade de mobilização. E o presidente Lula está atento para isso. Ele fez um discurso dizendo que o partido não poderia cair na vala comum, não poderia ser usado apenas para aqueles que querem buscar mandato, que o partido é uma escolha de vida, uma escolha de militância. Então, nesse sentido, na leitura até de petistas, é claro que o desfile da Acadêmicos de Niterói não vai virar voto. Quem é bolsonarista não vai votar no Lula porque achou o desfile bonito. Sim. Mas ele pode sensibilizar e mobilizar aquele eleitor que já votou no PT, mas parou de votar, ou que eventualmente está se reaproximando do partido, ou que agora, que sempre votou, mas foi votar e voltou para casa. E agora, de repente, ele se sente mais aberto à possibilidade de buscar voto, de falar com a família, de fazer algum tipo de militância mesmo, porque o PT de hoje é muito diferente daquele dos anos 80. A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar ainda hoje sobre o estado atual de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e a possibilidade dele ser transferido para a prisão domiciliar. Quem acompanha o caso e traz as informações para a gente é a Paola Cuenca, que você viu agora há pouco na reportagem. Uma boa noite para você, Paola. Boa noite para você também, Simone, para quem está nos acompanhando. Expectativa alta para esse parecer da Procuradoria-Geral da República, até porque é somente depois desse parecer ser entregue ao STF que o ministro Alexandre de Moraes vai dar a decisão dele a respeito desse pedido de concessão de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro que no dia 6 de fevereiro, a Polícia Federal anexou aos autos do processo aqui no Supremo a perícia que foi feita sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro, onde os peritos da Polícia Federal afirmavam que ele tinha condições de continuar com um tratamento médico, continuar cumprindo pena na Papudinha, aqui em Brasília, só que o estado de saúde dele inspirava cuidados. Nesse relatório entregue, a Polícia Federal chegou a citar que o histórico de queda do ex-presidente e de confusão mental provocada por medicamentos poderia se repetir caso ele não tivesse uma observação contínua e um pronto atendimento médico, um atendimento médico imediato. A apuração do nosso analista de política do SBT News, César Feitosa, é de que mesmo sendo segunda-feira de carnaval, a Procuradoria-Geral da República entrega essa manifestação, esse parecer ainda hoje, até a meia-noite, então seguimos na expectativa. Agora há pouco, um dos filhos do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, publicou nas redes sociais que o ex-presidente passou mal na tarde, inclusive desta segunda-feira. Eu conversei com um dos auxiliares de Jair Bolsonaro, que informou que ele teve uma forte crise de soluço e com isso recebeu atendimento médico ali mesmo na Papudinha, mas teve esse episódio de uma nova crise forte de soluço e por isso, então, Carlos Bolsonaro fala sobre o pai ter passado mal ainda na tarde desta segunda-feira. Na expectativa para esse posicionamento da PGR e uma consequente decisão do ministro Alexandre de Moraes.